Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. E é um prazer estarmos reunidos em mais um culto de adoração ao nosso Deus. E eu aqui estou para dar alguns recados rápidos para vocês antes da gente começar o nosso culto. O primeiro deles, se você é uma pessoa nova aqui na nossa igreja, está vindo nos conhecer, você é muito bem-vindo aqui. Essa é a nossa família, a Igreja Baixaria das Oliveiras. Nós temos o culto agora das 19 horas, temos o culto das 9 da manhã no domingo, e quero lembrar você que semana que vem, sábado, às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto Impulse, que é o culto dos jovens aqui da nossa igreja, jovens e adolescentes. Então você é bem-vindo para estar aqui, você que é jovem, você que é adolescente, você que também tem mais idade, mas quer agitar com a gente aqui, esteja conosco às 18 horas do próximo sábado. E se você também quer de fato fazer parte dessa família, nós temos um outro convite para você. Nós temos um curso aqui na nossa igreja que se chama-se Os 4 Passos da IBJO. IBJO é a sigla da nossa igreja, Igreja Baixaria das Oliveiras, e nesse curso ele é voltado para pessoas que estão querendo conhecer a Deus, conhecer a Jesus, querem se tornar membro de nossa igreja, alguns que têm vindo de outras igrejas, têm nos visitado e querem fazer parte dessa família. São 4 encontros onde você vai poder ouvir de Deus e conhecer melhor o que é fazer parte desta igreja. E nós temos tido várias pessoas que têm participado desse curso e já têm participado ativamente aqui da nossa família. Então você que quer fazer parte da nossa família é convidado a estar conosco. Basta fazer contato comigo, eu vou estar aqui hoje no culto, tanto ali em cima como aqui embaixo, basta me procurar, Pastor Max. Lembrando que a nossa missão como igreja é conduzir pessoas a um relacionamento contínuo com Jesus. E é isso que nós, como família de Deus, queremos ajudar você a crescer num relacionamento com Jesus. E eu convido você a orar e em seguida nós vamos louvar o Senhor. Deus querido e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Quero agradecer pela Sua misericórdia em nossas vidas e pelo privilégio que temos de cultuar o Senhor. Obrigado por esse espaço que o Senhor nos dá, obrigado pela vida de nossos irmãos, nossos amigos, obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus, ó Pai, e que a obra que o Senhor tem feito em nós, ó Pai, ela vai continuar até o dia da sua vinda, Pai, possa impactar a vida de mais e mais pessoas. Nossos corações estão aqui abertos, Senhor, para Te exaltar, para Te louvar, Pai. Então, Senhor Jesus, abrimos o nosso coração, queremos receber hoje a Tua palavra, que pode transformar as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Ei, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé para louvar e engrandecer o Senhor. No Salmo 34:1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então que hoje a gente possa continuar esse louvor, porque não é só no domingo, é na segunda, na terça, na quarta, é em todo momento, é no trabalho, é lavando a louça, é levando o cachorro para passear, em todo o tempo louvando ao Senhor, amém? As palmas louvem também ao Senhor, vamos lá? Isso! Essa é conhecida, todos juntos. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito, bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado, aleluia,
agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Bem alto. Exaltai. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Por Ele eu fui transformado, Ele me escolheu e nós vamos agradecer por esses feitos. Quando eu aceitei Jesus, os meus amigos na época de 18 anos falavam, o apelido na época era Zóio de Gato. Zóio, você tá indo para a igreja, porque eu falava muito palavrão, brigava o tempo todo. E a transformação foi indo contínua, né? E é isso que Jesus faz. Eu quero indicar para você uma série chamada The Chosen. Eu não sei se eu falei o inglês certo, Mariana, né, que foi lá para... Eu não sei se o inglês está certo, mas tem uma série chamada The Chosen, que o rapaz que é diretor, o pai dele fez aquele filme Deixados para Trás, bem conhecido na década de 90, 2000. E esse filme, e essa série muito boa, quem aqui já assistiu The Chosen? Alguma pessoa já assistiu? Não? Aê, não estou sozinho. Mostra as pessoas escolhidas em volta de Jesus. Gente, uma das melhores séries que eu já vi no sentido assim, de cinema, de figura, de atores. E mostra aquele versículo da mulher samaritana, que ela está lá no poço, aí mostra aquele sol escaldando, e Jesus chegou até ela, e aí começou a falar do jeito que vocês já conhecem. E aí quando Jesus falou sobre a água da vida, que eu sou a água da vida, e ela saiu correndo para a vila dela, ela ficou tão extasiada por aquele encontro, que na série, em todo lugar que Jesus ia, ela estava lá, chamando os vizinhos, e olhava com aquele olhar desejoso, esperançoso. E essa transformação, você olhando, eu gosto muito de assistir cinema, filmes e tal, eu ficava chorando, porque é dessa forma que Jesus faz conosco. Por isso que nós temos que levar Ele em todo lugar, não como aquele chavão de crente, mas através da sua vida. Antigamente, no início da minha conversão, eu queria falar de Jesus de uma forma muito truncada para as pessoas. E eu falava assim, Senhor, mas não tem ninguém aqui que vai aceitar. E eu sou professor de educação física, e eu falava um pouquinho sempre para os meus alunos. E depois de um tempo, eu vi alguns agora no Facebook se convertendo, entregando a vida ao Senhor. E isso me deixa maravilhoso, porque eu acredito que teve uma sementinha ali do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Então que em nome de Jesus você possa louvar a Deus, lembrando desses feitos. E se você está meio esmurecido, triste, lembra como que Jesus chegou até você, como que Ele te visitou. E eu tenho certeza que essa canção vai ser muito significativa e você vai cantar ela o tempo todo. Amém? É bom louvar a Deus. Obrigado, meu Pai, pela visita, pela escolha, meu Pai, de termos o privilégio de ser chamados filhos, meu Pai, filhos de Deus. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda a minha vida, que cura feridas, é calar
lágrimas. Vamos juntos? É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para sempre ao seu lado, me resgatou. E por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para sempre ao seu lado, me resgatou. Fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. É bom louvar a Deus. Senhor, eu lembro, meu Pai, que mesmo indo muitos anos à igreja, eu não aceitava o Senhor. Eu era só um fã de Jesus. Eu gostava de ouvir a palavra de Jesus, eu gostava que minha avó me levava à igreja, mas durante a semana eu não era transformado, eu não sabia nem o que era caminhar com o Senhor. Por isso que é bom louvar ao Senhor, pela transformação, pela nova vida que o Senhor deu a nós. Obrigado, Pai. Amém. Você pode estar trazendo os dízimos, as ofertas, e uma das coisas interessantes em relação a dízimos e ofertas é que na igreja onde eu vim, sempre tinha 5 minutos sobre dízimos e ofertas. E eu tenho muita dificuldade em relação a isso, que minha esposa fala que eu sou mão fechada. E eu lembro que aquela irmã que toda vez, 3 louvores, 5 minutinhos ela pregava sobre dízimos e ofertas. E aquilo ficou enraizado no meu coração tanto que já vai fazer 15 anos, eu não falo isso no sentido de se gabar, mas no sentido de mostrar, principalmente para os jovens, o quanto que é importante, né, ser dizimista e ser ofertante. Há 15 anos, ininterruptos, eu sou dizimista e ofertante na igreja onde eu estou e na igreja onde eu iniciei. E Deus não tem faltado no meu coração, e eu não faço isso falando assim: ai meu Deus, o pastor Paulo vai olhar o meu envelope, ele vai ver que eu não dou o dízimo, eu não vou cantar. Não tem nada a ver com isso. A reflexão que eu tenho é: Deus, ele me dá 100%, e eu devolvo para ele um pouco, uma parte do meu tempo, do talento que ele me deu e das finanças que ele coloca em meu coração. Então, que em nome de Jesus, se você tem dificuldade, como eu tive no começo, ore a Deus, pergunte a ele, fale com ele, e o Espírito Santo vai abrir os seus olhos em relação a isso, se você tem dificuldade. Amém? Também tem o Ministério de Cesta Básica, a reforma da igreja, e aqui nós vamos construir uma linda quadra, que crianças do orfanato que vêm aos sábados, que os irmãos que vêm jogar bola, e chamam pessoas que não conhecem Jesus para jogar bola conosco, o Tiago chama um monte de gente para jogar vôlei, e o Evangelho se expandindo do Senhor. Então que em nome de Jesus você possa ser dizimista, ofertante na casa dele. Amém?
Todos cantem. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levante suas mãos e declara a Ele: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi o que? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só voz pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, Senhor. Ministrando louvor, Espírito e verdade. onde flui o amor. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a Ti, meu Pai, e que esses louvores possam ser
em prática, meu Pai, todos os dias em nossa vida, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos. Que a graça do Senhor seja conosco enquanto celebramos, cultuamos ao nosso Deus. Nós, esse domingo, tivemos aí alguns problemas técnicos e, sobretudo, de transmissão, né, do nosso culto ao vivo, mas você vai poder conferir depois, né, na plataforma lá do YouTube, quando ele for colocado lá, disponibilizado lá as palestras desse domingo, né, para você manter a sequência das palestras que temos compartilhado. Nós estamos iniciando nesse domingo a 5ª semana da nossa campanha de 40 dias na palavra. Nós queremos refletir nessa noite com o tema Como estudar uma passagem bíblica. Então eu vou compartilhar com você algumas dicas, algumas orientações sobre como você pode desenvolver o seu estudo bíblico particularmente e também analisarmos juntos um texto bíblico para conferirmos então algumas dessas informações sobre como podemos estudar a Bíblia. Até aqui nós já vimos que, por exemplo, na primeira semana falamos como podemos construir a nossa vida sobre a Bíblia. Então a resposta para isso é olhar para a maneira como Deus nos criou e nos moldou, né? Deus nos deu 5 sentidos, né? Ouvir, né? O olfato, a visão, né? O paladar, o toque, e Deus quer usar esses sentidos também para que nós possamos conhecer a sua palavra. Então esses sentidos também são usados espiritualmente. Na segunda semana falamos sobre inspiração, né? Como as Escrituras então são inspiradas por Deus, a revelação de Deus, e como podemos confiar na palavra de Deus. E aí analisamos a razão científica, histórica, arqueológica e tantas outras, nos afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. E na terceira semana olhamos então para a revelação das Escrituras, a maneira como Deus quer mudar a nossa vida através da palavra, como alterações, mudanças podem ser feitas na nossa vida a partir da reflexão na palavra de Deus, como a Bíblia nos transforma. E na quarta e última semana, olhamos para a iluminação das Escrituras, olhamos para a forma como Deus nos mostra o que Ele quer que vejamos na Bíblia, como o Espírito Santo acende uma luz no nosso caminho, em nossas mentes, para conhecermos o que Deus tem a nos dizer através das Escrituras. Se você perdeu alguma dessas mensagens, elas estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, e aí você pode entrar e conferir então a sequência destes estudos de 40 dias na palavra. E aproveita, dá o seu joinha lá, compartilha os vídeos, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe que deve fazer quando você acessa uma plataforma. Hoje vamos falar sobre como estudar a Bíblia, tá, no seu momento devocional, no seu momento particular. A primeira dica que eu compartilho com você é tenha sempre à mão uma caneta ou bloco de anotações. Serve também qualquer outro dispositivo eletrônico que você tenha, um smartphone, computador, um tablet, um notebook, enfim, um dispositivo que você tiver também serve, mas não podemos desprezar o valor de uma boa e velha caneta e de um bom pedaço de papel para fazer também as nossas anotações. O segredo do estudo bíblico é muito simples. Você precisa perguntar, levantar alguns certos questionamentos a respeito do que você está lendo. Quanto mais perguntas você fizer ao texto em particular, mais informações
e mais conhecimento você vai extrair do texto que você estiver lendo. A Bíblia é um livro sobrenatural, não esqueça isso. A Bíblia é um livro sobrenatural. Você pode estudar uma passagem várias e várias vezes. Eu, por exemplo, não sou adepto e nem concordo com aquela ideia de eu já li a Bíblia, eu já conheço. Não, você leu em um momento, você conheceu um pouquinho. Mas isso não se esgota, porque a Bíblia é um livro sobrenatural. Então, você nunca vai chegar completamente ao fundo de uma questão. A Bíblia é um livro sobrenatural no sentido de que ele nunca se esgota. Tem passagens bíblicas que eu estudo há mais de 40 anos. E prego também, já preguei sobre vários textos da Bíblia dezenas e dezenas de vezes. E todas as vezes que leio e que estudo, sempre sou surpreendido por algo que o Espírito Santo de Deus traz como iluminação para a minha vida. Então, eu estou sempre aprendendo uma aplicação, um assunto novo, a correlação de um assunto, porque a Bíblia é um livro sobrenatural e ela nunca se esgota. Se você aprender os princípios que eu vou compartilhar com você agora, vai ajudar muito no seu desenvolvimento no estudo da Bíblia. Há 4 palavras importantes para fazermos um estudo da Bíblia. Primeiro é a observação, segundo a interpretação, terceiro a correlação e o quarto é a aplicação. Essas 4 palavras, essas 4 coisas vão fazer você dar uma olhada numa passagem bíblica e começar a ver aspectos que até então você não tinha observado numa simples e rápida leitura, que muitas das vezes é o que nós fazemos. Então, primeiro, observação. O que é observação? É a pergunta que você diz, o que o texto está dizendo? O que essa passagem bíblica está me dizendo? Então, você simplesmente olha para o texto bíblico e faz as suas anotações do que você está vendo, do que o texto está mostrando para você. É um fato histórico? É um ensinamento que ele está trazendo? Ele mostra, então, a idade, o tempo daquele acontecimento? Então, você olha, observa o que o texto está apresentando no primeiro momento. Você não se preocupa com a interpretação, com o que significa. Você só observa o que o texto está dizendo. A segunda coisa é a interpretação. Aí você vai perguntar o que significa. O que significa isso que eu estou lendo? O que significa essa passagem que eu estou lendo? Às vezes as pessoas dizem, a Bíblia não significa nada para mim, eu leio e não entendo. Bem, não é assim, você precisa ter esses princípios de observação, de interpretação para começar. A Bíblia tem um significado que se aplica às nossas vidas, um significado que se aplica ao nosso entendimento, e nós precisamos descobrir isso a partir da análise, do estudo do texto bíblico. A terceira coisa é a correlação. O que é a correlação? Há outros versos na Bíblia que falam sobre esse mesmo assunto? Há outros versos na Bíblia que explicam isto aqui? Esse é um princípio muito importante, porque você pode ser levado, então, ao entendimento da passagem que você está lendo a partir de outros textos que falam sobre o mesmo assunto, que abordam o mesmo tema dentro do contexto bíblico. O melhor comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Você usa a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Esse é um dos princípios importantes da interpretação. Uma passagem não tão clara, uma passagem com algum grau de dificuldade para a sua interpretação, pode ser esclarecida por uma outra passagem com um ensinamento, então, mais claro a respeito daquele assunto, mais direto, mais objetivo. Então, a correlação nos ajuda, então, a ver a Bíblia no seu todo. Você lê um versículo, você quer entender aquele versículo, você pode ler alguns versículos antes para saber como foi que chegou aquele assunto. Você pode saber, lendo alguns versos depois, para saber como foi concluído aquele assunto.
Então a Bíblia vai trazer explicação do texto bíblico para você, a Bíblia vai explicar o próprio texto para você. E o terceiro aspecto é a aplicação. Como eu vou aplicar isso na minha vida? Como devo fazer? Na verdade, grande parte da Bíblia, a dificuldade não está na observação, não está na interpretação, não está na correlação. A maior dificuldade que nós encontramos na Bíblia está exatamente na aplicação, no que eu devo fazer. O irmão Rafael gosta sempre de dar o testemunho dele a respeito do dízimo, quando está ministrando louvor aqui na igreja. Se você for ver a doutrina do dízimo, é muito simples. Você deve dar ao Senhor 10% da sua renda. Você ganhou o seu salário, você ganhou a sua renda, você fechou um negócio, então você separa 10% e você entrega ao Senhor. Qual a dificuldade para fazer isso, além da continha matemática lá, que algumas vezes tem dificuldade com a matemática, né? Qual a dificuldade de entender isso? De encontrar textos na Bíblia que falam sobre isso, a correlação. De analisar o texto daquilo que ele está dizendo a respeito desse assunto. De interpretar o que significa isso. Mas qual é a grande dificuldade? É a hora de fazer. É a hora de separar os 10% e trazer a casa do Senhor. Essa é a hora difícil, né? Essa é a hora do grande desafio. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu inimigo, fale bem daquele que fala mal de você. Qual a dificuldade de entender isso? Ah, não entendi isso. Como não entendeu? Olha o que o texto está dizendo. Mas qual a dificuldade? É eu fazer isso. É eu colocar em prática isso. Então eu preciso pedir mais ajuda a Deus para fazer o que a Bíblia me pede para eu fazer, do que ajuda para entender o que a Bíblia está me dizendo que eu devo fazer. Ah, não entendi. Não entendi é uma fuga, muitas das vezes, porque aquilo que precisa ser feito está, claro, não precisa de muito mistério, não precisa de muita interpretação. Então, a aplicação é o grande desafio para nós. Mas você pode ver que outros versos também me falam sobre esse mesmo tema, para que eu reforce realmente a aplicação desse texto. Que outros versos explicam mais isso detalhadamente para mim. Eu tenho exemplos disso na Bíblia, ou seja, eu tenho pessoas que são exemplo na obediência desse ensinamento. Eu tenho pessoas que passaram por isso e me dão, então, uma referência de como foi que eles lidaram com essa situação, como eles conduziram, então, as suas vidas mediante essa palavra. Bom, eu quero conferir com vocês nessa noite um texto bíblico, que é de Filipenses capítulo 2, versos de 19 a 30. Vamos ver um pouco o fundo de pano desse texto, né? É um texto escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo essa carta para os crentes filipenses, ou seja, é uma igreja que está na cidade de Filipos, uma região da Grécia. Paulo está escrevendo a carta a partir de Roma, né? O apóstolo Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento, escreveu a maior parte das cartas que nós encontramos no Novo Testamento. O que Paulo está fazendo em Roma? Ele está passeando, ele foi ver o Papa, ele foi ver o Coliseu, ele foi fazer turismo. O que Paulo está fazendo em Roma? Paulo está como um prisioneiro em Roma. Está como prisioneiro. Qual o crime que ele cometeu? Ele teve algum ato de corrupção? Ele fraudou o INSS? Ele aplicou um golpe pelo WhatsApp para alguém? Ele é um estelionatário? Qual o crime que ele cometeu? O crime que ele cometeu é ser um pregador do Evangelho.
um missionário do Senhor Jesus, plantar igrejas, pregar Jesus como o único e suficiente Salvador. Esse foi o crime do apóstolo Paulo. E ele está esperando ser julgado pelo imperador, ser ouvido pelo imperador. E ele está ali então aguardando. Enquanto ele aguarda, ele está escrevendo cartas, orientando as igrejas, instruindo as igrejas que ele fundou, as igrejas que ele plantou. Uma das cartas, então, que ele escreve é a igreja aos Filipenses, é a igreja na cidade de Filipos, nessa região da Grécia. Então, veja, Paulo está em Roma, escrevendo uma carta para os crentes que estão na cidade de Filipos, lá na Grécia. Por que Paulo está escrevendo para esses irmãos? Eles haviam enviado uma oferta de amor para o apóstolo. E ele está escrevendo, então, agradecendo. Então, a carta aos Filipenses é também uma nota de agradecimento pelo gesto daqueles irmãos e enviar uma oferta para ajudar o apóstolo naquele momento de adversidade. É um agradecimento que ele está escrevendo para pessoas, dizendo, olha, obrigado pessoal por me enviarem essa oferta, por fazer esse gesto de amor para comigo, para suprir as minhas necessidades. E você vai ver que em outras partes da carta aos Filipenses, Paulo vai falar sobre esse assunto algumas vezes, sobre o agradecimento, sobre essa oferta, como ele recebeu, como foi importante para ele receber aquela ajuda em tempo oportuno. Ele vai compartilhar disso também em outros textos. E aí chegamos então aos versos de 19 a 30 que diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Analisando o texto, observando o texto, ele começa: espero que no Senhor Jesus eu envie Timóteo para vocês em breve. Em outras palavras, ele está dizendo, espero enviar Timóteo, que está comigo aqui em Roma, para estar com vocês aí na cidade de Filipos, para que eu também possa ser animado com as notícias que ele vai me trazer a respeito de vocês. Sim, porque os crentes lá tinham ouvido as notícias a respeito do apóstolo. Por isso enviaram Epafrodito com uma oferta para ajudar o apóstolo. Mas agora é Paulo que quer saber notícias deles, como eles estão. Não tenho ninguém como ele, ou seja, como Timóteo, que tenha um interesse genuíno no bem-estar de vocês. Para todos os outros, porque todos os outros só cuidam do seu próprio interesse, não do Senhor Jesus Cristo.
Mas vocês sabem, Timóteo provou a si mesmo, ele se mostrou como um filho amado, como um filho ao lado do seu pai. Ele tem servido comigo no trabalho do Evangelho. Quero também enviar junto com ele Epafrodito. Estou confiante que no Senhor ele chegará até vocês com boas notícias também a meu respeito. Epafrodito, meu irmão, ele diz, né, meu irmão, colega trabalhador, cooperador, companheiro de lutas, né, um militante, um soldado, tem sido um mensageiro fiel, que vocês enviaram para cuidar das minhas necessidades. Ou seja, em outras palavras, Epafrodito, o mensageiro que os filipenses enviaram para Roma para encontrar-se com o apóstolo. Portanto, eu estou ainda mais ansioso para enviá-lo, porque Epafrodito passou por alguma situação difícil, o texto não dá detalhes, mas ele correu algum risco indo visitar o apóstolo Paulo, e esse risco que ele sofreu acabou acarretando em alguma enfermidade, em alguma doença. E a doença foi no nível grave, porque ele quase morreu. E os crentes em Filipos ficaram sabendo da situação de Epafrodito. Imagine que era para ele ter ido a Roma e voltado logo em seguida para Filipos, mas não conseguiu voltar porque ficou muito doente, quase morreu. E agora ele está ansioso para voltar à igreja, para voltar à sua família, aos seus irmãos, e mostrar que ele está bem, que sim, passou por um momento difícil, mas que agora ele está recuperado, ele está bem. Então ele está ansioso por esse encontro, está saudoso dos irmãos, saudoso da sua família. Ele quer ter este encontro. O apóstolo Paulo diz, olha, a situação dele realmente foi preocupante, porque eu já estou triste por estar impedido de continuar a obra do Evangelho. Eu estou aqui prisioneiro, e eu não queria tristeza sobre tristeza, ou seja, a morte desse irmão acarretaria mais tristeza para o apóstolo Paulo. Ou seja, o indivíduo veio me trazer uma oferta, ele veio me ajudar e acabou morrendo em função disso, em função dessa viagem. Então, isso seria uma tristeza muito maior para mim, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em outras palavras, vocês não poderiam estar aqui, mas ele veio representando vocês. Vocês gostariam de estar aqui também, mas vocês não podem fazê-lo. Mas ele arriscou a vida, Epafrodito arriscou a vida para estar aqui, fazendo por mim o que vocês, infelizmente, não podem fazer. É o chamado dom da presença, né? Não adianta você querer desejar alguma coisa boa para uma pessoa à distância, simplesmente, espero que você esteja bem, que você fique bem. Outra coisa é você ir até lá para promover esse bem, para realizar esse bem, para realizar a ajuda, para realizar o socorro necessário. Se você olhar nesse texto e der uma lida nele, você vai passar por ele e não vai encontrar muita coisa além dessa observação. Você não vai, e vai até considerar um texto um tanto quanto desnecessário, não? Uma conversa de compadre, né? Não tem muito sentido, não tem muito ensinamento bíblico, não tem nada muito profundo nisso, né? Seria uma interpretação, seria uma forma de nós chegarmos então ao entendimento do texto. Mas, na verdade, quando você vai para um estudo um pouquinho mais profundo, para a interpretação do texto, você vai ver que ele revela muito mais do que aparece numa simples leitura, numa rápida leitura. Então, eu quero mostrar nessa noite para você um pouco mais sobre essa dupla, Timóteo e Epafrodito. Parece até o nome de uma dupla sertaneja, né? Timóteo e Epafrodito. Agora com vocês, Timóteo e Epafrodito, né? Então você vê o que esses dois personagens podem apresentar para nós aqui dentro dessa fala do apóstolo Paulo.
Primeira coisa que nós precisamos considerar, um texto que nós já vemos analisando, que é 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, até mesmo um texto como esse que nós lemos, que parece não apresentar nada tão significativo, traz sim um ensinamento importante para nós, porque é a palavra de Deus. Então é útil, é inspirado, pode ensinar na verdade, pode nos fazer sim analisar a nossa vida e conceituar a nossa vida dentro da palavra de Deus, pode nos corrigir, pode nos endireitar, pode nos ensinar o que é certo. Então, nessa mesma passagem onde Paulo está dizendo, comentando sobre esses amigos, sobre esses colegas de trabalho, Timóteo e Epafrodito, pode apresentar então o propósito do texto. E começamos então vendo, por exemplo, que o nome Epafroditos é um nome que vem de uma influência direta, de uma deusa grega, que é Afrodite. Então entendemos aqui que o nome de Epafrodito lhe foi dado por sua família não cristã, em homenagem a essa deusa. Então ele vem de uma família grega, de uma família que não tem nenhuma tradição cristã, não conhece nada dos princípios cristãos a princípio. Ele nasce então numa família gentílica, numa família grega, e o seu nome é uma homenagem, uma consagração à deusa Afrodite. Eu vou mandar esse cara para vocês novamente, porque ele está com saudade de vocês. Romanos 15, 14 também diz para nós, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. E aí você pode perguntar, mas como que esse texto pode me trazer encorajamento? Como que esse texto pode me trazer esperança? O que ele tem que pode fortalecer a minha resistência, a minha resiliência? Essa história, essa passagem que acabamos de ler apresenta, Deus coloca na Bíblia, sim, para o nosso encorajamento e para a nossa esperança. E é isso que nós queremos receber nessa noite. Então, observe bem o texto de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Você pode fazer algumas notas, você pode fazer aí algumas observações do texto. Então, a primeira coisa que nós vemos, observe que o apóstolo Paulo pretende enviar 2 homens para os crentes em Filipenses. Isso é uma observação. Não há nada extravagante nisso, nada tão relevante espiritualmente falando. É apenas o que nós vemos no texto. Ele vai enviar Timóteo e de volta à sua casa vai enviar Epafrodito. A segunda coisa que observamos é que Paulo endossou esses caras como exemplos. As palavras que Paulo se dirige então a Timóteo e a Epafrodito são de grande elogio. Na verdade, são modelos que merecem honra, conforme a palavra do apóstolo. Paulo endossou Timóteo e Epafrodito como modelos que merecem honra, como homens de exemplo na vida cristã, como homens de exemplo no Evangelho. Sobre Timóteo ele diz, eu não tenho ninguém como ele. E ele destaca, então, por que Timóteo é esse indivíduo sem igual, sem comparação. Se você recebesse uma menção desse tipo do apóstolo Paulo, você estaria no topo da lista dos mais cotados dentro do Evangelho. Se você recebesse um elogio desse nível, olha, não existe ninguém como fulano, não existe ninguém como Beltrano. Ou seja, ele é o melhor cristão que eu conheço. O que você faria se você recebesse um elogio desse do apóstolo Paulo? Paulo está dizendo, não tem ninguém como ele. Não, ninguém pode ser comparado a Timóteo. Seria o maior elogio possível que você receberia sobre a sua fé em Cristo, sobre a sua fé cristã. Não há ninguém como Timóteo.
E então ele passa a mencionar a figura do Epafrodito. E ele diz no versículo 29, deem boas-vindas e honrem homens como ele. Homens honrados como o Epafrodito. Ele está dizendo que esse cara está num eixo incomum. Eles são únicos, eles são dignos de honra. Você precisa seguir o exemplo deles, precisa honrá-los. Veja, Paulo então destaca a figura desses dois indivíduos. Então, quem são esses caras? Por que são tão especiais? Por que são tão dignos de honra? Por que eles merecem receber esses elogios, serem elogiados assim? O que esses caras realmente fazem em suas vidas para torná-los tão especiais? Então, eu perderia essa questão se apenas lesse o texto de passagem e não parasse, detivesse para entender um pouquinho mais o que está acontecendo ali. Se eu faço uma leitura superficial, eu passo por cima do texto e não observo o que de verdade está sendo apresentado ali. Há 5 coisas a respeito desses dois indivíduos que eu quero compartilhar com você nessa noite. Por exemplo, no versos 20 e 21, ele diz sobre Timóteo, ele tem um interesse genuíno em vocês. No verso 22, ele diz, ele provou a si mesmo. Sobre Epafrodito, verso 25, ele diz, ele é meu irmão, meu companheiro de trabalho, cooperador, meu companheiro de lutas, uma espécie de soldado, está na frente de batalha comigo. No verso 16, ele está com saudade de todos vocês e está angustiado por essa oportunidade de estar o mais rápido possível com vocês. No verso 27 a 30, falando sobre Epafrodito, ele diz, ele quase morreu pela obra de Cristo, arriscando sua vida. Você percebe o que eu fiz? Eu passei pelo texto e fui destacando o que se menciona a respeito de cada um desses dois personagens. Que tipo de comentário Paulo fez a respeito deles? Por que que Paulo fez esses comentários? Então, as frases do texto vão revelando para nós a justificativa, a razão pelo qual Paulo está dizendo que esses homens devem receber honra. Então, vamos agora para o significado, para a interpretação. Essa é uma passagem extremamente poderosa, porque nos dá 5 marcas do que significa ser um homem de Deus. Então, eu quero pedir licença às irmãs, licença às mulheres, mas nessa noite eu vou falar com os meus camaradas. Nessa noite a palavra é voltada para os homens. Lógico, o Espírito Santo de Deus vai estar iluminando você, minha irmã, e você vai tirar lições também para a sua vida. Mas o meu alvo preferencial nessa noite são os homens. E olha, vocês têm até uma vantagem maravilhosa, porque eram 2 mensagens e eu só vou poder apresentar uma. Não é? Então eram 2 mensagens para vocês, mas eu vou poder apresentar somente uma, que é agora dessa noite. Mas a gente não perde a oportunidade de voltar e rever aquela que a gente não pôde apresentar. Por quê? O texto vai mencionar exatamente qualidades que devem ser encontradas na vida do homem de Deus. 5 marcas que devem ser encontradas na vida de um homem de Deus. Se você quer ser esse tipo de pessoa que Deus abençoa, se você quer ser esse tipo de homem que Deus use a sua vida, se você quer o poder de Deus em sua vida, você precisa estudar passagens como essa e olhar os detalhes dessa passagem. No versículo 21, por exemplo, encontramos a primeira característica. Paulo diz sobre Timóteo, eu não tenho ninguém como ele. Porque ninguém mais é como Timóteo. E ele diz, porque ele tem interesse genuíno em seu bem-estar, no bem-estar de vocês. Enquanto outros, todos os outros, cuidam dos seus próprios interesses. É o que ele diz, esse é um homem raro, esse é um homem incomum.
Isso é diferente. Não tem ninguém como ele. Ele tem interesses genuínos no bem-estar de vocês, e ninguém mais faz isso hoje. Todos estão olhando para o seu próprio interesse. No seu estudo, você deve, então, olhar para o texto, e você pode usar também traduções diferentes, você pode usar outras versões da Bíblia, que vão ajudar você a ver mais detalhadamente o texto. Se olharmos outras traduções da Bíblia, por exemplo, vamos encontrar menções como Timóteo realmente se importa com vocês, enquanto os outros só se importam consigo mesmos. Eles estão todos envolvidos em seus próprios assuntos. Eles têm a sua própria agenda. E a agenda de Timóteo é interessar-se por vocês. Então, vamos lá. Primeira característica desse homem, ele é um homem piedoso e amoroso. Ele é um homem piedoso e amoroso. Um homem piedoso, amoroso, é companheiro, ele é carinhoso, ele é altruísta, ele pensa no que é melhor para os outros, ele não está apenas pensando em si mesmo, ele é altruísta, ele não é egocêntrico, ele é carinhoso. Timóteo genuinamente se preocupa com vocês, é o que o apóstolo Paulo está afirmando. A segunda coisa que aprendemos aqui sobre Timóteo, que diz que Timóteo provou a si mesmo, porque como um filho com o seu pai, ele serviu comigo na obra do Evangelho. Numa outra tradução diz, você sabe que tipo de pessoa Timóteo provou ser. A palavra aqui então é comprovando, atestando. Ele então tem um testemunho a respeito da sua própria vida, um exemplo de sua própria caminhada. É verificado então o significado, realmente ele é confiável. Esse cara é confiável. Esse cara provou ser fiel. Nós temos então o significado na Bíblia do que é ser fiel. A maior qualidade na vida da pessoa é a confiabilidade. Deixa eu dizer para você uma coisa nesta noite. Muitas pessoas perdem na vida boas oportunidades porque se mostram não confiáveis. Eles se apresentam com uma placa na testa que diz, não confie em mim. Eu não sou uma pessoa confiável. É cada vez mais difícil encontrar pessoas que sejam confiáveis, que mantenham a palavra empenhada, que fazem o que dizem que farão, que mantêm suas promessas, mesmo que isso os machuque, lhes traga algum prejuízo. Então, a primeira lição que nós temos aqui é: seja um crente cuja palavra seja confiável. Seja um profissional cuja palavra seja confiável. Podemos falar mais sobre esse tema, mas vamos deixar por enquanto por aqui. Entendemos que isso é necessário ou não nos dias de hoje? Precisamos ou não de homens assim? Precisamos ou não de homens assim nas nossas famílias, no seio da sociedade, nos diferentes níveis de serviço, de trabalho? Precisamos de homens assim na igreja, pessoas que sejam confiáveis, homens que sejam consistentes. Então vamos ao número 2. O que nós podemos observar na vida desses dois indivíduos? Deus está procurando homens que são consistentes, provavelmente confiável e que tenha convicção. Deus está procurando homens que tenham convicção, que tenham caráter. Sabe o que é a diferença entre convicção e opinião? Opinião é algo que você pode discutir a respeito. Convicção é algo pelo qual você está disposto a morrer. Você está disposto a arriscar a sua vida para defender. Nós encontramos isso em Timóteo, encontramos em em Epafrodito. Ele arriscou a sua vida por causa de Cristo.
Isso é uma convicção. Você tem alguma convicção em sua vida? Você, homem, crente, evangélico, tem alguma convicção em sua vida? Você está pronto para ir até as últimas consequências para defender a sua convicção? Você está disposto a morrer pela sua convicção? Eu morreria por tal coisa, eu morreria por essa verdade, eu me arriscaria por essa verdade. Homens piedosos não são descuidados, eles são consistentes. Eles são comprovadamente fiéis, confiáveis. Eles são consistentes dentro do padrão de Deus, do padrão bíblico. Eles são consistentes nos seus valores. Eles não agirão com um grupo diferente com outro grupo. Eles não agirão com uma pessoa de uma forma e com outra pessoa de uma outra forma diferente. Eles terão consistência, eles serão os mesmos, quer seja na presença, quer seja na ausência, quer seja na vista, quer seja no oculto, no secreto. Fica muito mais fácil quando você lida com homens que são consistentes do que com aqueles que não são confiáveis. Lembro de contratar um irmão para fazer uma reforma no telhado da igreja, de uma das igrejas que eu pastoreei, e uma parte, toda parte do telhado estava coberta por um forro, e havia apenas um espaço que você acessava, então, aquele forro. E ele começou o trabalho, começou a fazer a troca daquelas telhas, e quando eu subi para aquele espaço para ver como estava o trabalho, eu vi que os pregos que ele estava fixando, que os parafusos que ele estava fixando, estavam saindo fora da madeira, alguns estavam saindo tortos, enfim, as telhas não estariam bem fixadas. E eu falei para ele, irmão, olha, não precisa conferir um pouquinho mais de detalhe, porque os parafusos estão saindo fora, está pegando na beirada da madeira, estourando a madeira, alguns estão tortos. E ele virou para mim e falou assim, pastor, não se preocupa não, ninguém da igreja vai ver isso. Eu falei, aí que está o problema. Ninguém da igreja vai ver, mas eu já vi. Eu já vi. Então, meu querido, desce daí, porque está encerrado o serviço. Ou você tem consistência ou você não tem. E nós precisamos, nos nossos dias, dessa figura rara, incomum, que são homens que sejam consistentes. A segunda coisa que nós encontramos, a terceira coisa que nós encontramos nesses homens, é que um homem piedoso coopera. Um homem piedoso coopera. É o que ele diz de Epafrodito. Epafrodito, meu irmão, meu colega de trabalho, meu companheiro de lutas. Por que ele dá essa menção? Porque a vida cristã é uma comunhão. Estamos juntos na mesma empreitada, estamos juntos na mesma luta, fazemos parte da mesma família. Primeiro somos uma família, por isso ele diz, meu irmão. Estamos relacionados. Sabe, essa citação, irmão e irmã, aparece no Novo Testamento 133 vezes para se referir à comunhão entre os cristãos, a fazermos parte da mesma família. Nós sempre usamos esse termo não como um hábito ou uma tradição, é porque somos membros da família de Deus, somos filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus por causa de Jesus, então somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz nas Escrituras que somos
Devemos tratar as pessoas da igreja como se fossem da nossa própria família. Então, as mulheres mais idosas devem ser tratadas como se fossem mães. Os líderes da igreja, os homens mais experientes da igreja, os mais antigos da igreja, devem ser tratados como pais. Os jovens devem se tratar como irmãos em Cristo Jesus, e assim ele vai mencionando como devem ser esses tratamentos no contexto da família de Deus. Somos colaboradores de armas, somos camaradas de armas, lutamos juntos a mesma batalha, companheiros de lutas. Somos companheiros, soldados na mesma batalha, porque temos a mesma batalha e temos o mesmo inimigo, que é Satanás. Devemos então apoiar uns aos outros. Por isso devemos incentivar todas as práticas que nos levam a promover esse apoio, essa mutualidade. E uma das formas que nós encontramos mais práticas de fazermos isso nos dias atuais é através dos pequenos grupos, através das células. O homem piedoso é colaborativo, é cooperador. Precisamos uns dos outros, porque temos pontos fortes que podem socorrer outros, e temos pontos fracos que precisamos ser ajudados. Você tem pontos fortes na sua vida que eu preciso, e eu tenho pontos fortes na minha vida que você precisa. Precisamos uns dos outros. A quarta coisa que ele menciona para nós é que esse homem piedoso, esse homem é atencioso. Ele é atencioso. Ele se preocupa com o sentimento dos outros. Encontramos isso na vida de Timóteo e na vida do próprio Epafrodito. Encontramos então na vida deles essa característica de serem então pessoas atenciosas. Sobre Timóteo, Paulo diz que ele está preocupado não com os seus interesses pessoais, mas com o interesse dos irmãos, com aquilo que é importante para os irmãos, para todos eles. Epafrodito dá esse exemplo de ser uma pessoa atenciosa, indo ao encontro do apóstolo Paulo para levar a oferta, e agora ele quer voltar, ele está ansioso para voltar, por causa dos irmãos que estão lá preocupados com ele. Então ele quer voltar e mostrar a eles de que ele está bem. Às vezes encontramos pessoas que dizem: eu só digo o que eu penso. E alguns até gostam de se gabar disso. Se você é uma pessoa atenciosa, você vai ter cuidado com as palavras que você vai dirigir a outras pessoas. Você não será um indivíduo rude. É preciso ser um homem maduro, experiente no sentido de conhecer os aspectos da vida, da palavra de Deus, para não se sentir inseguro pelo fato de ser alguém atencioso. É uma falta de maturidade se você é do tipo rude, que diz a primeira coisa que lhe vem na cabeça. Os bebês fazem isso. As crianças pequenas fazem isso. A criança diz o que vem na cabeça dela. Não tem nenhum filtro. E às vezes a gente ri um pouco com aquilo que as crianças fazem ou falam. Mas a gente sabe que é a criança que está falando. Não tem filtro nenhum. Adultos se comportam muitas das vezes também sem filtro nenhum. Você não tem que se orgulhar disso. Eu digo o que eu penso, doa quem doer. Bom, se está doendo em alguém já é um problema. Você está apenas sendo rude. Você não está sendo uma pessoa madura. Você não está demonstrando ser uma pessoa
que tem aprendido com a vida, que tem experimentado. Não se orgulhe de ser uma pessoa grosseira. Um homem piedoso é atencioso. Ele é atencioso com todas as pessoas. Se ele é um pai, ele é atencioso com seus filhos. Se ele é um marido, ele é atencioso com a sua esposa. Se ele é um patrão, ele precisa ser atencioso com seus funcionários. Se ele é um servidor público, ele precisa ser atencioso com as pessoas a quem ele está servindo. Precisamos de pessoas que sejam mais atenciosas, de homens que sejam piedosos e atenciosos. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz: maridos, sejam atenciosos, como você vive com sua esposa. Seja atencioso com a forma como você vive com a sua esposa. Deixa eu dizer para você, muitas causas, ou a maior causa de problemas matrimoniais e de divórcios é o egoísmo masculino. Homens que são profundamente egoístas, que não são atenciosos com suas esposas. O cara é mais atencioso com o grupo do time de futebol dele do que com a esposa em casa. A principal queixa das esposas tem exatamente a ver com a forma como os maridos lidam e tratam com elas, sobretudo não sendo atenciosos. Essa é a causa número 1 de problemas do casamento. Eu quero que você observe, se você ainda não observou, observe, por exemplo, no mundo animal, como as formigas, por exemplo, são atenciosas. Se uma formiga está carregando uma folha que seja muito grande para ela, sabe o que acontece? Outras formigas se juntam a ela para carregar aquela mesma folha. Isso é ser atencioso. É prestar atenção no que o outro necessita e fazer algo para tentar responder àquela necessidade. E tentar ir ao encontro daquela necessidade de alguma forma. Paulo está dizendo que esses dois indivíduos têm essa qualidade. Timóteo é atencioso. Epafrodito é um camarada atencioso. Então, principalmente, conhecemos nesses dois indivíduos essas 4 qualidades até aqui. E a última que encontramos neles é que um homem piedoso é corajoso. Sobre Epafrodito ele diz: arriscou a vida, quase morreu pela obra de Cristo. Ele arrisca a sua vida para ajudar alguém. Um homem piedoso é destemido, é corajoso. Mais uma vez, observe o que ele está dizendo: arriscando sua vida para ajudar, para compensar a ajuda que vocês não poderiam me dar. Muitos irmãos gostariam de ter a oportunidade de ajudar, mas não podiam, por diversas circunstâncias. Mas ele podia e ele fez. Ele se arriscou em benefício de outros. Ele se arriscou em benefício do Evangelho. Ele se arriscou em benefício da causa de Cristo. Nós encontramos hoje todo tipo de pessoas que se arriscam. Há muitas pessoas que se arriscam. No mundo, por exemplo, dos esportes de aventura, você vai encontrar muitas pessoas que se arriscam. Se arriscam realmente a morrer.
Por exemplo, surfistas de grandes ondas, que surfam ondas de mais de 29, 30 metros de altura. Eles correm o risco de morrer, alguns até se quebram terrivelmente quando a manobra não dá certo. Você tem os esportistas que se arriscam à morte subindo, por exemplo, o pico do Monte Everest. É uma das escaladas com grande chance de morte. O indivíduo se arrisca para ir até lá. Você vai encontrar os pilotos de automobilismo que se arriscam dirigindo seus veículos a mais de 300 km por hora. E assim você vai encontrar homens que se arriscam às mais diferentes atividades dos esportes de aventura. Alguns se arriscam no mercado financeiro, colocando lá todos os seus recursos em determinadas aplicações. O cara parece que nem tem coração, é frio na movimentação dos recursos financeiros. E assim, você vai encontrar muitos correndo riscos os mais diversos. Mas quantos têm de verdade se arriscado em benefício de outras pessoas? Tem se arriscado para de verdade promover o bem na vida de outras pessoas. Seu compromisso com Cristo é profundo o suficiente para que você se arrisque em alguma coisa na sua vida? O seu compromisso com Jesus, ele é sério o suficiente, ele é consistente o suficiente para que você se arrisque de alguma forma em nome do Evangelho? Ou você vive apenas uma fé conveniente? O que é uma fé conveniente? Enquanto me beneficia, enquanto me abençoa, enquanto me mantém seguro, enquanto me mantém confortável, eu continuo crendo. Glória a Deus, aleluia. Mas na hora que o bicho pega, cadê eu? Né? Na hora que tenho que me arriscar de verdade, cadê eu? Né? Não é salve as mulheres e as crianças primeiro, é salve eu primeiro. Vemos então, nesses indivíduos, essas qualidades, que podem ser exploradas ainda sob diversos outros aspectos. Infelizmente o tempo não nos permite ir muito além. Como eu faço a correlação nesse texto? Eu posso perguntar, há outros indivíduos na Bíblia com as qualidades de Timóteo e Epafrodito? Há outros indivíduos com essas qualidades? Há alguns desses indivíduos no Antigo Testamento? No Novo Testamento há outros indivíduos assim? E aí você vai encontrar nessa correlação outros indivíduos que também demonstraram a mesma consistência, também foram atenciosos, também foram amorosos, também arriscaram suas vidas. Você vai encontrar muitos outros exemplos. Você pode ser ainda mais específico na correlação. Existem outras pessoas no Novo Testamento que também foram elogiadas pelo apóstolo Paulo. Em outras cartas que ele escreveu, ele também elogiou outras pessoas. Que tipo de elogio o apóstolo Paulo fez a essas outras pessoas? Ou seja, o que foi que ele destacou na vida cristã desses outros indivíduos? E aí você vai encontrar nas cartas de Paulo que ele vai fazer também elogios a muitos outros cristãos, muitos outros servos de Deus.
Na correlação você pode ver o oposto também. Tem alguém ou algum grupo que, ao invés de ser elogiado pelo apóstolo Paulo, foi criticado por ele? Por que foi criticado? Porque Paulo fez uma observação negativa em relação a essa pessoa, a esse grupo de pessoas. E aí você vai também levantar essa informação. Estão lá no texto bíblico. E aí, finalmente, vem a aplicação, que é você pegar isso aqui e trazer para a sua vida. Você conferir na sua vida. Lembre-se que esse é o passo mais importante de todos. Porque o que a Bíblia diz? Tiago 1:22. Não se engane. Não apenas ouça a palavra e se engane. Faça o que diz. Então você olha para o texto e diz, bom, agora chegou a minha vez. Eu sou um camarada consistente. Eu sou piedoso. Eu sou amoroso. Eu sou confiável. Eu sou alguém que se arriscaria por outro. Eu sou corajoso. Aí você traz para você e você faz uma avaliação da sua vida. E você pode perceber se você está no nível de Timóteo, se você está no nível de Epafrodito, se você está no nível do próprio apóstolo Paulo, ou se tem alguma coisa na sua vida que você precisa corrigir. Sendo ainda mais específico a respeito da aplicação, você tem 9 questões que você pode usar para trazer do texto bíblico uma aplicação para a sua vida. Você vai encontrar, às vezes, num texto, 1, 2, 3... raramente você vai encontrar no único texto as 9 questões. Talvez num capítulo inteiro da Bíblia, talvez você até encontre. Mas geralmente você vai encontrar num grupo de alguns versículos, você vai encontrar umas 2 ou 3 respostas a essas 9 questões, que são as seguintes. Existe um pecado para confessar? Ou seja, acabei de ler o texto bíblico e ele aponta para um pecado na minha vida. Eu tenho cometido esse erro. Eu tenho cometido esse pecado. Então, se a Bíblia está me dizendo que aquela minha atitude, aquele meu comportamento, aquela minha ação é errada, então eu preciso confessar. O texto está me mostrando aqui que há um pecado que eu preciso confessar. Li o texto. É uma promessa? É uma promessa de Deus aqui que Ele está fazendo para a minha vida? Se é uma promessa, eu preciso reafirmá-la na minha vida. Deus, o Senhor está me fazendo uma promessa aqui na Tua palavra. E eu creio na Tua promessa. E eu espero na Tua promessa. Sei que ela se cumprirá na minha vida. A terceira questão é, há uma atitude a tomar? Ou seja, o texto está me dizendo que tem alguma coisa que eu preciso fazer. A palavra está me dizendo que há alguma coisa que eu preciso fazer imediatamente, uma atitude que eu devo tomar. Há alguma ordem para obedecer? Estou lendo a Bíblia, estou vendo que há uma ordem aqui, eu devo obedecer essa ordem. Lembre-se que eu falei que essa parte é a parte mais difícil, porque tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida. É o momento que a Bíblia fala com a gente. É o momento que a Bíblia nos instrui na verdade, que nos instrui na justiça, que nos corrige o erro, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Então você lê o texto e diz, há um exemplo a seguir. Acabamos de ver 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito.
São exemplos a serem seguidos. Há uma oração pela qual eu devo orar nesse verso. Ou seja, o texto está me dizendo alguma coisa, algum assunto pelo qual eu devo orar. Existe algum erro para corrigir na minha vida? E a palavra está me dizendo que devo corrigir isso. Existe uma verdade para acreditar? Ou, finalmente, há algo que eu possa agradecer a Deus? Há algo pelo qual eu possa ser grato a Deus? Seguindo esses princípios, você terá momentos preciosíssimos de aprendizado na palavra de Deus. Reflexão como essa, meus irmãos, serve para nós avaliarmos que nós estamos, muitas das vezes, aplaudindo pessoas, seguindo celebridades, que não têm nenhuma consistência, que não são exemplo de absolutamente nada. Gente sem princípio, sem caráter. Alguns são verdadeiros bandidos, deveriam estar na prisão. Estão soltos, andando por aí, posando de benfeitores. Não faz sentido. Se entendemos que esses princípios são de Deus para a nossa vida, então não faz sentido continuarmos aplaudindo pessoas que vivem exatamente o oposto do que a Bíblia nos apresenta. Porque precisamos de homens que sejam primeiramente tementes a Deus, que sejam fiéis, que sejam amorosos, que sejam carinhosos, consistentes, cooperativos, que considerem os outros além dos seus próprios interesses e que, sobretudo, sejam corajosos. E você pensou que essa passagem não tinha nada de mais. Então, compartilho com você esses princípios que, se você transportar para outras passagens bíblicas, você vai chegar à conclusão que elas são tão ou até mais profundas do que esse texto que nós analisamos nesta noite. Ao longo da semana, nós estaremos compartilhando porções desta palestra nos nossos devocionais diários. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais alguns detalhes nesses devocionais que vamos compartilhando ao longo da semana, através dos canais sociais, WhatsApp, meditações diárias, no Facebook e também no Instagram. Temos colocado lá à disposição dos irmãos porções diárias dessas reflexões. Que o Senhor nos abençoe, que a graça dele seja assim sobre nós nesta noite. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Vamos louvar ao Senhor com a última canção. Esperamos no próximo domingo já ter sanado todos os problemas técnicos que foram enfrentados aí no dia de hoje, né? Nosso agradecimento aí aos irmãos da toda a equipe técnica, né, pelo trabalho de hoje, pelo estresse que lidaram aí, sobretudo na parte da manhã. Nossa gratidão ao pastor Max, que nos socorreu, trazendo a palestra também na parte da manhã. Que o Senhor esteja abençoando grandemente os irmãos aí pelo esforço no objetivo de promover e de transmitir, né, os nossos cultos sempre com a melhor qualidade possível, né? Então, esperamos no próximo domingo já ter todos esses problemas técnicos sanados. Alguns já foram sanados ainda hoje mesmo, mas alguns ainda estaremos trabalhando aí ao longo da semana.
No mais, que a graça do Senhor seja com cada um dos irmãos pelo trabalho realizado. Vamos colocar em pé e louvarmos ao Senhor, e logo em seguida estaremos orando e finalizando assim o nosso culto na noite desse domingo. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás envolto no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Ah, Jesus, que nós possamos, Pai, ficar maravilhados em ouvir o teu nome, ó Rei dos Reis. Senhor, que como os anjos te louvam o tempo todo, nosso
coração esteja inclinado para te adorar, para te bendizer, para te glorificar, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração ao teu nome. Nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso Senhor. Que o nosso prazer esteja em ouvir a tua voz através da sua palavra, Senhor. Nos maravilharmos contigo, Pai. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pelo Deus que Tu és, pela obra que o Senhor realiza, ó Pai, em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, viva, eficaz, que penetra, ó Deus, e vá ao encontro de nossas almas, nosso espírito, que toca o nosso coração, que toca e muda, Senhor Deus, a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para vermos a verdade da Tua palavra. Pai, nesta noite nós agradecemos a Ti pela palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas, e que essas qualidades que foram reconhecidas na vida desses homens do Senhor, desses homens de Deus, possam também ser encontradas em nossas vidas,
neste tempo presente, enquanto homens de Deus que vivem nesse contexto, nesta geração, mas que podem também viver, podemos viver nossas vidas sendo guiados, instruídos, orientados pela Tua Palavra, e que estas qualidades sejam também evidenciadas em nossa vida, em nosso testemunho. Oramos a Deus pedindo assim que a Tua Palavra fale aos corações de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas amadas, que o Senhor Deus continue nos instruindo, porque muito mais o Senhor tem a nos revelar através da Tua Palavra. Se cumpra, ó Deus, em nossas vidas as Tuas promessas, que as Tuas verdades sejam evidenciadas em nossa vida, que possamos obedecer, possamos confessar sempre que a palavra nos apontar um erro, possamos, ó Deus, buscar sempre realizar e fazer aquilo que a Tua Palavra assim nos instruir, assim nos orientar. Rogamos a Tua bênção para cada um dos Teus filhos, Tuas filhas amadas. Que o Senhor nos guie, nos guarde, ó Deus, ao longo desta semana. Que a cada porção da Tua Palavra que recebermos possa vir, ó Deus, para a nossa reflexão, meditação, para o nosso crescimento, amadurecimento na fé. Te pedimos, ó Pai, rogamos que o Senhor cumpra as Tuas promessas na vida de todos os irmãos que fielmente têm obedecido na entrega dos seus dízimos e ofertas. Que o Senhor possa continuar suprindo necessidades, ó Pai, daquele que precisa do pão, daquele que precisa do emprego, precisa acertar, ó Deus, sua vida financeira. Que o Senhor possa dar direção, possa mostrar, ó Deus, como decidir e fazer em sabedoria, como administrar, ó Deus, sabiamente. Que o Senhor, ó Deus, possa prover na vida de todos os Teus filhos e filhas amadas. É o que nós te rogamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a paz do Senhor te acompanhe, que a graça dele seja contigo.